Lincoln Mendonça é casado com Agnes e pai de 2 filhas, Beatriz e Isabel. Membro do presbitério do Ministério Sonho de Deus, Lincoln serve como um dos apóstolos da casa. É empresário e diplomata civil credenciado pela Jetro International nas áreas de compliance e desenvolvimento humano. Convertido desde 1999, participa do Aljava desde o primeiro encontro. Agora no LED, Lincoln Mendonça. Paz, queridos, bom dia a todos. Olha, nós não combinamos, tá, Cris? Nós não conversamos sobre. Essa semana eu me lembrava da minha infância. Eu não sou tão velho assim, sou mais jovem que o apóstolo Cristiano. Mas eu me lembro que na minha infância, se alguém se identifica aqui, pode dar um sinal com a mão, eu ia até a casa da minha avó e não tinha interruptor. Na casa da minha avó tinha aquela correntinha. Tá vendo? Tá vendo? E aí você tinha que entrar no quarto escuro e ficar tateando até achar a correntinha para puxar. Queridos, esse tempo de ficar tateando acabou. Porque eu vejo isso no Aljava. Assim como eu, muitos que andavam tateando, agora vão saber exatamente onde encontrá-los. Amém? Em Gênesis, voltando. Gênesis 1, o Senhor cria todas as coisas. E Ele diz, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, e cria o homem do pó da terra. Gênesis 2, Ele coloca 2 árvores no jardim. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Então nós temos o homem, nós temos 2 árvores e nós temos um desenho. Nós temos um desenho que Deus criou, queridos. Um desenho original para todas as coisas. Qualquer assunto que você imaginar na sua mente. Família, casamento, trabalho, criação de filhos, qualquer coisa. Existe um desenho original de Deus. Existe um modelo perfeito de Deus para todas as coisas. O que nos atrapalha? Não sabermos quem somos. A falta de luz nesse ponto, de não sabermos quem somos, de não agirmos alinhados com o propósito eterno, não termos uma visão clara pelo Espírito do caminho que nós temos que trilhar. A nossa missão é avançar e viver o desenho de Deus. Porém, para isso nós temos que encarar os processos de Deus. Deus não quer o nosso mal, Deus nos ama, apesar de muitas vezes nós não pensarmos assim. Mas o fato é que nós entramos num lugar em que nós queremos trilhar o nosso próprio caminho, pelo nosso próprio entendimento, nosso próprio achismo, e aí nós conflitamos, porque Deus ele não vai mudar o que Ele tem na eternidade, por causa do nosso achismo e da nossa opinião. E eu pergunto para você hoje, o que te move? O que move o seu carro é o combustível, a gasolina, o álcool, sei lá. Então se faltar isso, a movimentação para. Então se o que te move é Cristo, a sua movimentação não vai parar. Mas se o que te move são coisas, opinião de pessoas, coisas no mundo natural dando certo ou errado, segundo a nossa ótica, nós vamos parar se caminharmos por isso. Quando caminhamos, querido, fora da essência, fora da origem, a nossa visão e percepção de eu fica corrompida. E aí nós corrompemos também a nossa percepção de Deus, de propósito, de vida e do outro. Porque a base está errada, o fundamento está errado, e aí todas as outras coisas, elas vão para um caminho errado. A nossa percepção equivocada é um problema muito sério, como filhos. Por quê? Porque o que a Bíblia diz? Um abismo chama outro abismo. Então eu começo com uma pequena dúvida a respeito de Deus, a respeito de mim mesmo,
a respeito do outro, da igreja e daquilo que Deus está fazendo. Isso vai crescendo. Porque se não há luz, a tendência das trevas é avançar também. E é isso que vai acontecendo dentro de nós. E aí eu começo a tomar decisões baseadas no meu entendimento natural. Vai dar tudo errado, com certeza. Nós vivemos desconectados daquilo que Deus tem para nós. Por que as coisas não acontecem? Por que sempre há um limite para mim? Por que parece que eu ando com aquela nuvem negra na minha cabeça? Quem já não pensou isso? Parece que dá certo para o outro e para o outro, mas para mim não. Querido, o problema não está em Deus. Quando nós caminhamos fora da essência, da origem, tudo começa a dar errado. Na essência errada, eu tenho uma visão errada sobre mim, sobre a vida, sobre Deus e sobre o outro. Eu me desconecto da origem e nós começamos a agir por medo, necessidade, impulso, raiva, interesse e completamente fora do propósito. Nunca por fé, pelo Espírito ou pelo propósito. Nós vivemos os fundamentos do intelecto e da alma e não do Espírito. Os nutricionistas, eles dizem que aquilo que você come é aquilo que você se torna. Então, o que acontece? Adão e Eva decidiram comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então eles se tornaram o quê? Pessoas que caminham pelo conhecimento e não pelo Espírito. E quando você caminha pelo conhecimento, você se torna um julgador, porque você confia naquilo que você acredita, não naquilo que Deus disse. E aí nada mais serve, nada mais importa, nada mais presta, nada mais dá certo. Gênesis 3, eles comeram do fruto, os olhos se abriram naturalmente, se esconderam de Deus, tiveram medo, culparam um ao outro, depois culparam a Deus e depois culparam a serpente. E é assim, queridos. Quando nós caminhamos somente pelo conhecimento, fora da revelação e fora do propósito, nós começamos a agir assim. A nos esconder de Deus, a culpar o outro, a culpar a Deus, a culpar o demônio. Quanto daquilo que nós nos queixamos é a nossa responsabilidade? Essa é a pergunta. Puxa, como eu faço então para me reconectar? Querido, a questão é, você nunca se desconectou. Você continua conectado com Ele. Porque por Ele movemos, vivemos e existimos. E se você tivesse desconectado, você já não estaria mais aqui hoje. Amém? Então o que você precisa é voltar para um desenho original de Deus. A culpa não é de Deus, não é da mulher, não é da serpente. A culpa é daquilo que nós temos nos alimentado, daquilo que tem nos levado para longe de Deus e tem sido o nosso alimento. Por isso nós precisamos, querido, voltar ao Pai, por um único caminho chamado Cristo. Porque o eu sou é o mecanismo que desarma o eu adâmico. O que nós precisamos, através da revelação do Espírito, entender o lugar de filho. E no lugar de filho nós vamos entender plenamente o quão divinos somos. E vamos parar de caminhar pelo entendimento natural. E vamos poder viver e emanar essa luz que o Senhor nos mostra. Querido, o que é o aljava, o que é a mesa, o que nós temos vivido, por que nós estamos aqui? O que tem nos movido até aqui? Comunhão e destino. É isso que nós precisamos. Você não precisa de mais uma religião, de mais um método. Você precisa de comunhão e de destino. Você precisa de uma referência perdida no Éden, de paternidade. Querido, o rei não muda. O rei, ele é um só. O que muda é a nossa maneira de enxergar. E isso só se dá através da revelação do Espírito. Então não perca absolutamente nada nesses dias. Amém? Se você tem caminhado de alguma forma pelo entendimento natural, por algo que você aprendeu e não foi revelado no Espírito, aproveite esses dias para trazer luz, ver o que está fora e fazer a arrumação que for necessária. Amém, queridos? Aleluia. Que Deus abençoe.